Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, esta mensagem. Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito da Brit Hadashah, o Novo Testamento, aonde nós estamos dando continuidade à leitura da Brit Hadashah. Nós lemos o capítulo 4, 5 e 6, os capítulos anteriores. E hoje nós iremos ler e compreender e estudar e comentar o capítulo 7, 8 e 9, justamente para que possamos entender o que realmente Yeshua estava querendo dizer. Muitas pessoas entendem várias situações em que Yeshua se encontra ou situações em que ele fala e as pessoas acabam interpretando errado. Então é por isso que nós começamos com o estudo da Brit Hadashah, lendo os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, lá de Shaul, né, que é Paulo, de Tiago, de Ohanan, né, várias cartas, como as cartas aos Tessalonicenses, a comunidade tessalônica, de Colossenses, né, e várias outras de Efésios. Então, você pode rolar aí na página do Facebook, você pode rolar ou pesquisar em vídeos, você vai ver todos esses vídeos aí salvos. E no canal do YouTube, você pode pesquisar e rolar aí nos vídeos, você vai ver todos os estudos da Brit Hadashah. Nós começamos de trás para frente, né? Agora nós estamos no livro de Matitiahu e vamos falar e comentar a respeito de tudo aquilo que Yeshua queria nos dizer. Como de costume, nós vamos ler e dando a explicação devida. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, né, das pessoas que nos escrevem, que nos mandam comentário, que acessam o nosso site, o nosso blog, e ficamos bastante felizes em você compartilhar este vídeo, ajudando as pessoas que estão presas a um sistema legalista, que estão presas a um sistema religioso, que estão carregando cargas pesadas que seus líderes nem sequer os movem com o dedo. Então, é para esse o objetivo deste canal, é para isso o objetivo desta página e várias outras redes sociais que está vinculado à comunidade do judaísmo nazareno de São Paulo, que é a Beit Netzer Efraim, que significa casa do ramo de Efraim. Bem, vamos dar continuidade, tá? E como falamos, nos capítulos anteriores, Yeshua enfatizou sobre o Monte das Oliveiras, aonde ele subiu, vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, depois de se assentar, e ele começou a ensinar ali as boas aventuranças, né? O que as pessoas devem priorizar. O monte é chamado Monte das Bem-aventuranças, e não Monte das Oliveiras, como eu havia falado. Quão abençoados são os pobres em espírito, quão abençoados são os que planteiam. Então ele deu instruções, né? E o que nós devemos priorizar em nossas vidas. E ele também, nós sabemos que ele foi tentado nos capítulos anteriores pelo Hassatan, né? Ele disse: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Ele disse para nós não jurarmos, né? Porque antigamente havia-se essa tradição de sempre jurar, de fazer votos,
E Yeshua foi bem sucinto e objetivo em dizer para nós não jurarmos que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, não, não. O que passar disso virá do maligno. Aí ele disse que nós somos o sal da terra, ele falou para não assassinar, não adultere, quem se divorciar de sua esposa por qualquer motivo comete um adultério e assim vai. E também ele disse, ame o seu próximo. Ele falou sobre a tzedakah, quando alguém tem alguma coisa contra você, você deve se reconciliar com esta pessoa e depois você fazer a sua tzedakah, tá? Nós falamos isso, tá tudo explicado no vídeo anterior e agora nós iremos adentrar ao capítulo 7, ao capítulo 8 e o capítulo 9. Vamos ler. Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. Veja só, o que é um julgamento? Um julgamento, ele é aceito, tá? Ele é aceito, porém, a pessoa que está julgando uma situação, ela tem que estar correta em tudo, tá? É como se existisse um juiz e esse juiz condenasse uma pessoa de roubo, só que ele rouba. Então esse não é um juiz, esse é um perverso, é uma pessoa que está apenas se aproveitando da situação, do estado que ele vive, da posição que ele vive para condenar pessoas. Então, esse juiz não está apto para condenar ninguém. De acordo com a legislação, ele pode até condenar, mas de acordo com o seu caráter, que está no princípio, que o princípio rege, então ele não está apto para julgar. Uma outra situação é quando nós vemos algo, né? Temos certeza de que aquilo é errado. Porém, nós devemos analisar como nós éramos, tá? Se eu encontro uma pessoa se prostituindo, um exemplo, e eu condeno aquela pessoa, eu julgo aquela pessoa, eu falo mal daquela pessoa, só que antes eu era um prostituto, né? E ninguém me viu, eu escondia de todo mundo, e agora eu condeno as pessoas que são prostitutas. Veja, eu não estou na condição de julgar ninguém, tá? Apesar de que o Eterno nos perdoa, mas eu não estou nas condições de julgar ninguém. Uma outra situação é a questão de a pessoa que adultera. Ela condena uma pessoa que comete adultério, porém, né, ela mesma é um adúltero. Ela condena uma pessoa que ela viu que tem várias mulheres ou vários homens, mas ela mesma era assim. Então, Yeshua está dizendo, não julguem, porque vocês foram assim. E nós vemos na Torá, pessoal, várias vezes o Eterno enfatizando, não esqueça como vocês foram. Vocês foram escravos no Egito. Vocês fizeram muitas coisas erradas. Vocês vejam como vocês foram. Não tratem as pessoas mal, né? Vejam. E nós aqui da comunidade, nós temos visto e ensinado que existem muitas pessoas que precisam de ajuda e por outro lado, às vezes as pessoas, por conhecer a mais do que os leigos, quando chegam, as pessoas menosprezam, as pessoas
elas dividem, elas se excluem daquelas pessoas que são leigas, daquelas pessoas que não estão preparadas e vêm à comunidade. Só um minutinho. Então, aquelas pessoas que vêm à comunidade, né? E acabam desprezando, porque ela sabe dizer shalom, ela sabe dizer Shabbat Shalom, e aí ela desprezam aquelas que vêm dizendo paz do Senhor, tá? É isso que eu quero dizer. Então, muitas pessoas vêm uma comunidade do judaísmo, judaísmo messiânico, ou qualquer tipo de judaísmo, e aquelas que já existem, já estão ali há um tempinho, elas acabam desprezando as outras, né? Já ouvi falar muitas coisas de pessoas que diziam: ah, você se associa com cristãos, né? A pessoa chega cheia de problema, a pessoa ela não mudou o jeito como ela era e acaba desprezando porque ela não guarda o Shabat, porque ela não come comida kasher, porque ela não tem uma Bíblia judaica, porque ela não tem um Sidur. Eu já vi disso demais, tá? E Yeshua ele enfatizou claramente que nós não devemos julgar as pessoas. Não julgue, tá? A medida com qual medirem também será usada para medi-los. Isso aqui mostra claramente que existe um lado espiritual na nossa vida, em que há seres espirituais que estão de olho em nossa vida, que vão nos medir também, ou seja, vão nos julgar também de acordo com como nós julgamos as pessoas. Porque vocês veem um cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho. Então as pessoas veem um cisco, uma coisa minúscula, no olho do seu irmão, tá? É porque ele tem alguma situação que ele precisa mudar, mas ela joga, ela vê só o que é errado, e essa pessoa não olha a trava que está no olho dela, a estaca que está no olho dela. O que Yeshua está querendo dizer? Olha, antes de você ver o defeito, o erro, a falha, o pecado do seu irmão, olha o seu. Olha o seu. Mas infelizmente as pessoas não olham. Elas querem julgar, elas querem acusar. E pessoas que acusam, pessoas que desqualificam pessoas, principalmente leigos, ignorantes, essas pessoas não têm Yeshua, tá? Não tem comunhão com o Eterno. Não tem. E ele está falando de seu irmão que está próximo de você. Não é do ímpio que está lá fora, seu irmão que vive em comunidade com você. Aí ele disse: como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verás claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles o pisarão e então voltarão e atacarão vocês. Isso é fato, tá? Você ensina. Às vezes tem situações de pessoas que não querem, né? Elas estão ali para disseminar o mal numa comunidade e elas não querem, mas nós não sabemos que elas são cães, tá? Nós não sabemos. Estou falando em questão de comunidade. Então nós estamos ali ajudando, e elas se voltarão e atacarão vocês, tá? Então Yeshua está dizendo que é para nós tomarmos cuidado de não dar
o que é santo aos cães, o que é sagrado, e nem atire as pérolas aos porcos, né? A pessoa, você sabe que ela é um cão, você sabe que ele é um porco. Cão por quê? Porque é desordeiro, porque é bagunçado, não quer saber de nada, é uma pessoa que é escarnecedora da palavra. Então você não pode dar o que é santo aos cães. Peçam continuamente e lhes será dado. Continue procurando e vocês acharão. Continue batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem bate recebe e quem procura acha. E aquele que bate, a porta se abre. Há alguém aqui que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Continue dando bons presentes a quem lhe pedir. Ou seja, nós que somos maus, que temos a maldade no nosso corpo, no nosso sangue, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, Yeshua está dizendo para nós não andarmos ansioso, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Aí ele fala, sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados. Por isso, resume o ensino da Torá e dos profetas. Hoje, pelo contrário, nós vemos pessoas destratando, desprezando, desqualificando e excluindo pessoas. E ele disse, sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratados. Se eu gostaria de chegar num lugar e ser bem tratado, né? Eu também tenho que tratar todos bem, né? Eu não posso destratar ninguém, porque eu tenho que me colocar na situação daquele irmão, de acordo com a vida daquele irmão, e não destratar ninguém. Aí ele diz, entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Então, o portão, a porta que conduz à vida, poucos a encontram. Então, Yeshua está dizendo, pessoal, são poucos, não são muitos. Então, não se preocupe com aglomeração, não se preocupem com o efeito estufa. Quem se preocupa com o efeito estufa, com aglomerações, com multidões, com centenas e milhares de pessoas, são pessoas que querem glória para si, tá? E ele disse, a porta é estreita e poucos entrarão por ela. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos famintos. Vocês o reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. É fato, para você identificar um falso profeta, uma pessoa que quer glória para si, que quer, estarto para si, quer ser chamado de rabino, quer ser chamado de roche, quer ser chamado de rave, e é um ex-cristão, é uma pessoa que gosta, que é assim, uma pessoa que só liga para status. Pessoal, pelo fruto vocês vão conhecer. Não se simpatizem com o mal, não se simpatizem com essas pessoas que desprezam a Brit Hadashah, dizem que há várias
contradições na Brit Hadashah. Elas dizem que há enxertos, realmente há. Eu vou afirmar para vocês, há, mas existe como nós corrigirmos esses enxertos. Há muitos erros escriturais que eles... Não é só um errinho ali, porque a Igreja Católica, infelizmente, ela colocou a mão na Brit Hadashah e nas escrituras de uma forma ampla. E ela adulterou algumas coisas, nós sabemos disso. Mas há como você buscar a fonte original. Há como. Só que essas pessoas, para desprezarem o cristianismo, porque elas encontraram o judaísmo Elas encontraram o judaísmo e aí elas acabam desprezando pessoas, acabam humilhando pessoas, porque agora elas se acham os donos da razão. E essas pessoas nada mais do que falsos profetas, tá? Porque Abraão, nosso pai Abraão, ele não desprezava pessoas, mesmo sendo de outra religião. Ele não desprezava ninguém. Então, os falsos profetas vocês vão identificar pelos frutos, tá? E ele diz, semelhantemente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizávamos em seu nome não expulsávamos Shedim, que é demônios, não realizávamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a Torá. Então, mesmo essas pessoas tendo o ar de que obedecem à Torá, mas elas são contra a Torá, porque a Torá não ensina legalismo, tá? Deixar isso bem claro, a Torá não ensina desprezar ninguém, ok? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme, choveu os rios, transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não age baseando-se nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu, e sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não os ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Tá? Então ele não ensinava como os mestres da Torá, mas ele ensinava como possuía autoridade própria. Depois de Yeshua ter descido do monte, grandes multidões o seguiram. Então um homem afligido de Tsaraat, aqui é um caso bastante interessante. Tsaraat é uma lepra, é uma doença, não é uma lepra, porque a lepra ela é uma doença natural. A Tsaraat, ela é uma doença como se fosse a lepra, porém ela é espiritual. Aproximando-se, ajoelhou-se na frente dele e disse, Senhor, se quiser pode me purificar? Todos nós sabemos, quem estuda a Torá, as porções da Torá, sabem que Tsaraat é uma doença que atinge principalmente as pessoas que falam Lashon Hará, que falam maledicência, pessoas que falam mal dos outros. Então, ele chegou até Yeshua e disse, pode me purificar? E nós sabemos que havia casa de refúgios, local de refúgio onde as pessoas tinham que habitar. Elas tinham que habitar. E ali o sumo sacerdote ou sacerdote iria examiná-las até elas ficarem aptas para conviver no meio da sociedade.
Então elas tinham que ficar excluídas, tá? E existe até um dito que se ela queria dividir as pessoas, né, por causa de uma maledicência, de falar mal dos outros, agora ela se encontra excluída, sozinha. Então isso é um pecado grave, falar mal dos outros. 6 coisas o Eterno odeia. A 7ª ele abomina, que é semear contenda entre irmãos. Veja só, essa questão é muito séria. Quem é os irmãos? Irmãos de comunidade. Na época, eram irmãos que congregavam na sinagoga. Hoje, irmãos que congregam na comunidade. Semear contenda entre irmãos é aquele irmão que só vive de confusão, ele só vive de intrigas, ele só vive de brigas, como se a pessoa fosse vencer uma batalha. Então, ela semeia contendas. Disse Tiago, se eu não me engano, que se você repreender a pessoa 1, 2, 3 vezes para que ela não haja daquela forma, disse ele, você está dando oportunidade para que ela mude, e ela não mude, e ela não mudou, rejeite essa pessoa. Então é responsabilidade de um líder da comunidade dar 3 chances para que essa pessoa possa se arrepender, porque ela causa demais, ela está causando, ela não está acrescentando nada, ela não está trazendo nenhum acréscimo espiritual na nossa vida, ela está apenas gerando intrigas, gerando confusões. Então é necessário o líder daquela comunidade rejeitá-la. Infelizmente esse é o que tem que ser feito, tá? E Yeshua foi bem claro que se alguém fizer alguma coisa de errado, você tem que tentar ajudar ela 3 vezes, senão você leva para os líderes da comunidade. Se os líderes não resolver, você repreenda na frente de todos. Isso sim é comunidade, para que o mal seja cortado. Mas infelizmente os líderes gostam de pessoas que causam confusão, então aí vão ter que aguentar as consequências. Mas Yeshua e os talmidinhos emissários ensinaram como se deve ser, tá? E é por isso que hoje na comunidade, por experiência própria, na Beit Netz Efrai, nós não queremos mais saber disso, porque isso não nos acrescenta, isso vai gerar intrigas e confusões, e isso não vai levar a lugar nenhum. O que vai levar a algum lugar é a prática da Techuvá e obedecer os mandamentos do Eterno. O resto é resto. E ele diz, com Tsarate, né? Yeshua estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fique limpo. Isso aqui mostra claramente de que o Eterno, ele tem o desejo de nos curar, tá? Imediatamente ele foi limpo de sua Tsarate. Em seguida, Yeshua lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas como testemunho ao povo, vá, deixe o Kohen examinar você e ofereça o sacrifício ordenado por Moshe. Aqui está a prova cabal de que Yeshua não era contra a Torá, tá? E veja, ele disse, não conte isso a ninguém, até que o Kohen o declare puro, que tinha que declarar ele puro, para que ele voltasse ao convívio no meio da sociedade. Assim que Yeshua entrou em Cafarnaum, um oficial do exército romano aproximou-se e implorou ajuda. Senhor, meu, ordena está deitado em casa, paralisado e sofrendo terrivelmente. E Yeshua lhe disse, irei e o curarei. O oficial respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Ao contrário, se apenas ordenar, meu ordenança se recuperará. Porque em minha casa
Ao contrário, se apesar ordenar, meu ordenança se recuperar, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vá. E a outro, venha, e ele vem. E a meu escravo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Yeshua se admirou e disse às pessoas que o seguiam, sim, eu lhes digo, que não encontrei ninguém em Israel com tanta confiança. Além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa, no reino do céu, como Avraham, Isaac e Jacó. Mas os nascidos no reino serão lançados para fora, na escuridão, onde as pessoas lamentarão e rangerão os dentes. Então Yeshua disse ao oficial, vá, seja feito segundo a sua confiança. E o seu ordenança foi curado naquele momento. Yeshua está dizendo claramente que as pessoas que vivem nascidos lá, provavelmente aquelas que nasceram no reino e que não deram crédito, que viveram oportunistas, eram verdadeiros oportunistas, e Yeshua diz que esses vão ser lançados para fora e virão gente do Oriente e do Ocidente sentar-se-ão à mesa com Avraham, Isaac e Jacó. Yeshua foi à casa de Quefa e lá viu a sogra de Quefa doente, acamada e com febre. Então aqui nós já sabemos que Quefa era casado. Ele tocou sua mão e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, muitas pessoas mantidas sobre o poder de Shedim, que são demônios, lhe foram trazidas. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshayahu, Isaías. Ele tomou sobre si nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Aonde está escrito isso? Isaías 53, 4. Quando Yeshua viu a multidão ao seu redor, deu ordem para atravessar ao lago. Um mestre da Torá se aproximou e lhe disse, Rabi, eu o seguirei onde você for. Yeshua lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem um lar. Outro talmidim disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Yeshua respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ele entrou no barco e seus talmidim seguiam. De repente, uma violenta tempestade levantou-se no lago, de forma que as ondas passavam impetuosamente sobre o barco. No entanto, Yeshua estava dormindo. Então foram acordá-lo, dizendo, Senhor, socorro, vamos morrer. Ele lhe disse, por que vocês estão com medo? Que pouca confiança vocês têm. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e houve uma calmaria repentina. Os homens ficaram perplexos. Eles responderam, que tipo de homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Yeshua chegou ao outro lado do lago, no território dos Gadarenos, saiu das cavernas usadas como sepultura 2 homens controlados por Shedim, tão violentos que ninguém ousava viajar por aquela estrada. Eles gritaram, o que você quer de nós, filho de Elohim, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo devido? A certa distância deles, uma tempestade, uma grande quantidade de porcos estavam pastando. Os demônios lhe imploraram, se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Ele lhe disse, pode ir. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou no lago e se afogou.
Os que cuidavam dos porcos fugiam. Foram à cidade e contaram a história toda, incluindo os que aconteceu aos homens demonizados. Por causa disso, toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua. Quando viram, imploraram que deixasse seu distrito. Olha só, essa cidade, pessoal, era de gentios. Quem cria porcos? Judeu? Não. Quem cria porcos é gentio, né? Até o momento, gentio é que come porcos. E essas pessoas imploraram ele para que ele deixasse o seu distrito. Olha só, tem muita gente implorando a Yeshua que deixe sua casa. Capítulo 9. Então ele entrou em um barco, atravessou novamente o lago e voltou para a sua cidade. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem paralisado, deitado em um colchão. Quando Yeshua viu a confiança deles, disse ao homem paralisado: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns mestres da Torá disseram entre si mesmos: este homem está blasfemando. Yeshua, sabendo o que eles pensavam, disse: por que vocês alimentam pensamentos maus no coração? Vejam, tem muita gente que desacredita que Yeshua é Adonai. Só quem pode perdoar pecados é Adonai Tsevaot. E Yeshua era uma emanação do Eterno. Só ele pode perdoar pecados. Não existe na Torá, não existe no Taná, não existe nenhum escrito dos profetas, algum profeta dizendo: eu perdoo os seus pecados. Não existe, não existe, porque só quem pode perdoar pecados é o Eterno. Yeshua perdoou os pecados e os mestres da Torá sabiam que isso é errado, achou algo em acusá-lo. Só que eles não entendiam que Yeshua é uma manifestação do Eterno, porque isso está ocultado para os ímpios, para os que são contra os ensinamentos da Torá. Digam-me, o que é mais fácil falar? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Vejam, eu provarei a vocês que o Filho do Homem possui autoridade na terra para perdoar pecados. Ele então disse ao homem paralisado: levante, pegue seu colchão e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando a multidão viu isso, ficou apavorada. E as pessoas disseram uma brahá ao eterno doador de tamanha autoridade a seres humanos. Assim que Yeshua saiu de lá, viu um coletor de impostos chamado Matitialro, sentado na coletoria. E ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Yeshua estava comendo em uma casa, muitos coletores de impostos e pecadores vieram e se juntaram a ele e aos seus talmidim durante a refeição. Quando os parush, os fariseus, viram isso, disseram aos talmidim: por que o rabi de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Yeshua ouviu a pergunta e respondeu: quem precisa de médicos não são os que têm saúde, mas os doentes. Entretanto, vocês deveriam aprender o que isso significa. Prefiro compaixão e sacrifício do que animais, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aonde está escrito isso? Oséia, capítulo 6 e 6. A seguir, os talmidim de Yohanan vieram a ele e perguntaram: por que nós e os parushim jejuamos com frequência, mas seus talmidim não jejuam? Yeshua lhe disse: podem os convidados para o casamento lamentar enquanto o noivo
o noivo ainda está com eles, mas virá o tempo em que o noivo será levado para longe deles, então eles enjoarão. Ninguém põe remédio de pano novo em um casaco velho. Remendo de pano novo em um casaco velho. Porque o remendo forçará o casaco a deixar o buraco maior. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas rebentará, o vinho se derramará e as vasilhas se estragará. Não põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. E ambas se conservam. Enquanto eles estavam falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante deles e disse: minha filha acaba de morrer, mas se você vier e puser sua mão sobre ela, ela viverá. E Yeshua, com seus talmidim, levantou-se e o seguiu. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos chegou por trás dele e tocou o tzitzit, que é chamado na João Feira de Almeida de orla, da orla da veste, do seu manto. Porque ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no manto dele, serei curada. Uma outra situação é que a mulher que tinha esse fluxo contínuo de hemorragia, ela tinha que se manter isolada. Ela não podia sair, senão ela era apredejada, tá? E como ela via sofrendo dessa hemorragia, né, há 12 anos, ela sabendo que o tzitzit significa 613 preceitos e que o tzitzit de Yeshua, né, era Kadosh, santo, ela foi lá humildemente e tocou no tzitzit. Yeshua virou-se, viu-a e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Quando Yeshua chegou à casa do oficial e viu os flautistas e a multidão agitada, e disse: todos para fora. A garota não morreu, ela está apenas dormindo. As pessoas riram dele. Depois de pô-las para fora, ele entrou e segurou na mão da menina e ela se levantou. A notícia desse acontecimento se espalhou por toda a região. Assim que Yeshua saiu dali, 2 homens cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha dó de nós, tenha misericórdia de nós. Quando ele entrou em uma casa, os cegos se aproximaram. E Yeshua lhe disse: vocês acreditam que eu tenho poder para fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou-lhe os olhos e disse: que lhe seja feito de acordo com sua confiança. E a visão deles foram restauradas. E Yeshua os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disto. Eles, entretanto, saíram e falaram sobre ele por todo o distrito. Yeshua falou, né? Não fale isso para ninguém. Por enquanto, né, gente? Por enquanto. Cuide para que ninguém saiba disto. Eles saíram, entretanto, e falaram sobre ele por todo o distrito. Enquanto eles iam embora, um homem controlado por um shedim, um demônio, e incapaz de falar, foi levado a Yeshua. Depois da expulsão do demônio, o homem que estava muito mudo falou, e a multidão ficou admirada. As pessoas disseram: nunca se viu em Israel nada parecido. Mas os perushim, que eram os fariseus, disseram: é por intermédio do líder dos demônios que ele expulsa os demônios. Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e fraqueza. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos talmidim: a colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita.
Bem, aqui nós finalizamos os 3 capítulos, que são capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Né? E gostaria de agradecer a todos pelo carinho. E existem muitos ensinamentos que Yeshua ensinou que nós devemos colocar em prática. Esta é a verdadeira halahá da Torá, a interpretação dada pela Torá. É o que Yeshua sempre enfatizou e está enfatizando. Que o Eterno abençoe a todos, Shavuot Tov, e uma ótima semana a todos, que o Eterno abençoe grandiosamente. Beshem Yeshua Mashiach. Amém e amém.